Olá, pessoal. Então, hoje eu vou dar continuidade, ao estudo da Lei 13.445, suprindo aquela parte final que faltava da nossa análise, especialmente para a turma da noite de estudos da ordem internacional. Então, nós vamos analisar justamente esses instrumentos de retirada compulsória do suposto estrangeiro ou não quisto, mas que hoje nós já chamamos de imigrante, ainda como um direito, uma expressão da soberania do Estado que permanece na nova lei, mas agora com novos contornos. E é muito importante justamente a gente trazer aqui esse pano de fundo, que se estabelece a partir da aprovação da nova lei de imigração, que substitui o então Estatuto do Estrangeiro, é uma lei da ditadura militar. A gente já falou várias vezes, que tem essa conotação mais de segurança nacional, que justamente tenta demarcar a permanência, a estada, a mobilização desse outro, como não nacional, no nosso território, como algo excepcional, algo justamente que deve ser monitorado, deve ser, digamos assim, objeto de uma vigilância constante quando poderia justamente demarcar uma certa ameaça, ao próprio país, ou seja, totalmente diferente daquilo que hoje se busca consagrar como o próprio direito à mobilidade, ou seja, justamente entendendo, compreendendo que o arcabouço cultural, linguístico, étnico, de todos os países advém também de uma contribuição de vários povos distintos, que existiria essa mítica com relação a um certo purismo daquele que seria nacional, mas que nós já mencionamos, já debatemos a partir do filme A Ponte dos Espiões, como algo construído por um mecanismo jurídico, por critérios atribuídos pelo próprio Estado, que justamente buscam convencionar que aquela pessoa, ao corresponder a esses critérios, seria o digno da nacionalidade, aquele que poderia desfrutar de um padrão, de um espectro mais amplo de direitos e garantias, de direitos humanos constitucionalmente estabelecidos em tratados internacionais. A gente, inclusive, já falou que os internacionalistas, eles não são muito adeptos dessa dinâmica que se estabelece a partir da consagração desse nacional como elemento subjetivo do Estado, como aquele que deve desfrutar de mais direitos e garantias do que o que não é nacional, que isso pode justamente, digamos, alimentar uma certa xenofobia, uma série de preconceitos e dinâmicas que não são atinentes ao direito internacional dos direitos humanos, ao direito internacional dos refugiados, a toda um conjunto de prerrogativas que aí sim, essa nova lei de imigração busca consolidar. Então, eu vou me utilizar nessa aula até da obra de um amigo querido, professor da Universidade de São Paulo, da USP, André de Carvalho Ramos, que é curso de Direito Internacional Privado, porque justamente o professor André foi um dos que contribuiu para a elaboração da própria lei, da nova lei de imigração, e ele traz na narrativa justamente atinente ao direito à mobilidade. Olha só como agora a mobilidade é alçada justamente, a migração até a categoria de um direito, de um direito humano também das pessoas, que, portanto, não deve ser objeto de criminalização arbitrária, de um certo punitivismo que a gente via mais presente no, então, Estatuto do Estrangeiro. E o professor André, ao ter sido consultor, ele traz vários elementos atinentes ao projeto original, porquê de determinados vetos, que foram que a lei sofreu, no contexto da sua elaboração, e pode nos fornecer um panorama aí mais amplo com relação à análise da nova lei de imigração. Então, a gente vai começar falando dessa questão, toda da retirada compulsória, e aí a gente tem que também, na verdade, antes a gente vai falar do impedimento à entrada e da retirada compulsória, que pode ser a retirada compulsória administrativa e também a retirada compulsória cooperacional. E vai ser muito interessante justamente perceber as diferenças estabelecidas entre os institutos. E aí, quando a gente se depara com o instituto da retirada compulsória, a gente tem que ir lá para o artigo que se inicia no artigo 44 da nova lei de imigração, e o professor André justamente vai mencionar o porquê, qual foi digamos assim, o fundamento do veto sofrido por essa parte justamente atinente aí à nova lei de imigração. E eu vou ler, então,
né, o que o próprio André comenta a respeito dos fundamentos desse veto aí sofrido pela nova lei. E aí ele vai justamente falar, né, o que essa saída compulsória, né, que é obviamente composta pelo impedimento à entrada e pela retirada compulsória. Tá? Então, ele vai dizer que é o poder do Estado de determinar a saída de estrangeiros do território do Estado brasileiro, né? Fruto da soberania, como a gente falou, aí é regulado com base na Constituição, com a nova lei de imigração e com tratados internacionais. E é interessante justamente que essa saída compulsória, ela seria dividida entre impedimento de ingresso, né, e retirada compulsória, que por sua vez, como eu falei já, seria a retirada compulsória administrativa e a retirada compulsória cooperacional, tá? E é interessante, então, quando a gente já começa a analisar esse impedimento à entrada dentro do espectro da saída compulsória, analisar a motivação do veto sofrido ali, atribuído ao artigo 44. E aí, então, eu vou narrar aqui, né, o contexto atinente a esse veto que o professor André de Carvalho Ramos menciona no livro, né? Ele vai dizer, bom, no texto submetido à sanção presidencial, havia pequena restrição ao poder das autoridades administrativas de fronteira, né? No Brasil, as funções administrativas, como nós sabemos, né, são exercidas pela Polícia Federal, no artigo 44, o qual dispunha que o titular de visto ou a pessoa de nacionalidade beneficiária de tratado ou comunicação diplomática que acarrete dispensa de visto poderá adentrar o território nacional, ressalvadas as hipóteses impeditivas previstas na seção. Então, segundo o próprio professor André menciona, o texto era dúbio, assegurava, né, o ingresso de titular de visto ou pessoa beneficiada pela dispensa de visto, mas ao mesmo tempo ressalvava situações de impedimento de ingresso. Mesmo assim, o então presidente Temer vetou o dispositivo sob a alegação de que este fragiliza o exercício constitucional do poder de polícia brasileiro pelas instituições de natureza migratória, ao esvaziar indevidamente a discricionariedade para exercício da soberania nacional. Ou seja, em última instância, ainda havia um certo conflito, né, entre essa nova perspectiva que queria se alcançar com a nova lei de imigração, de diminuir esse poder discricionário do Estado, de se utilizar do impedimento à entrada como uma maneira assim, aleatória, arbitrária do Estado de retirar quem bem entendesse, né, do seu território sem muito fundamento, né, ou impedir justamente a entrada de quem bem entendesse por questões muitas vezes até discriminatórias, racistas, né, do próprio território, só como uma expressão da soberania nacional. E justamente ele vai fazer o paralelo com o que era possível sob a égide do então Estatuto do Estrangeiro, em que inclusive se dizia lá que um dos fundamentos do impedimento à entrada era a mera ameaça à ordem pública, soberania nacional, quer dizer, conceitos extremamente vagos, né, que em última instância dizem respeito só à vontade aleatória do Estado. Tá? Então, ele vetou esse artigo 44, achando que ele poderia dar vazão a mesmo quem não tivesse visto, né, de entrar no território nacional e mesmo de quem tivesse o visto garantisse a sua entrada, sendo que no Estatuto do Estrangeiro isso era muito claro, né, que o visto sempre teria sido só uma mera expectativa de direito e caberia ao Estado o direito de impedir a entrada sem nenhum outro fundamento, tá? Mas, ao mesmo tempo, o professor André de Carvalho Ramos, ao analisar depois os demais artigos, né, inclusive referentes ao impedimento à entrada e aos outros dispositivos de retirada compulsória, né, vai dizer não, na verdade a gente tem uma mudança mesmo com o veto que foi, né, atribuído esse artigo 44, porque agora o próprio impedimento à entrada tem que ter justificativa, não se dá mais como era, né, à luz do então Estatuto do Estrangeiro, sem nem muita fundamentação do Estado, apenas com uma justificativa genérica, que era uma expressão da soberania em razão de uma suposta ameaça à ordem pública e tal, né? Então, aí a gente vai ver os limites, inclusive, né,
desse impedimento à entrada a partir aí do artigo 45, né? Então a gente tem, ó, poderá ser impedida, já agora lendo, né, o texto da lei como ficou, tá? Isso aqui eu vou ler alguns dispositivos, outros não, até porque, na verdade, eles estão ali, né, disponíveis para vocês também, né? Só simplesmente naquilo que seria realmente importante, eu acho, o contextualizar as discussões maiores, é que acho que valeria a pena a gente ler plenamente, completamente, né? Mas assim, o artigo 45, então, já demarca essa mudança, ou seja, há, né, requisitos, né, e justificativas plausíveis, fundamentadas normalmente em regras atinentes a uma discussão mais ampla de direitos humanos, para que o Estado possa impedir a entrada de algum migrante, porque existe um direito à mobilidade assegurado, entende? Esse é o preceito maior, ou seja, a nova lei, ela consagra uma prerrogativa de direito humano. Então, o direito à mobilidade é o preceito maior. E aí, o impedimento à entrada ou os mecanismos da lei atinentes à retirada compulsória seriam a exceção, ou seja, você tenta inverter a racionalidade que então era, né, a que prevalecia no então Estatuto do Estrangeiro, né? Inverter a lógica, tá? Então você coloca lá, bom, poderá ser impedida a ingressar no país após entrevista individual e mediante fundamento, isso sempre operacionalizado ali pela Polícia Federal, né? A pessoa anteriormente expulsa do país enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Sim, porque se ela já foi expulsa, aí a gente já sabe que é necessário um outro decreto presidencial, enfim, ela precisa de uma autorização para voltar. Essa é uma das limitações do Instituto da Expulsão que permanecem, né, na nova lei, tá? Só pode voltar se houver uma autorização formal para esse retorno. É condenado ou respondendo a processo por ato de terrorismo, por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão. Ou seja, a gente entra aí no espectro do direito já reconhecido pelo Estatuto de Roma. Ou seja, aquele que né, na verdade é condenado, está respondendo por gross violations, violações gravíssimas consideradas no espectro de proteção internacional dos direitos humanos, né? Então, aqueles crimes já sob a égide também, sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tá? Condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso, passível de extradição, segundo a lei brasileira, né? Se houver essa identificação, então você já pode não permitir a entrada para não ter todo o trabalho depois do processo de extradição. Você antecipa a cooperação internacional, né? Porque a gente vai ver que a extradição tá aí no espectro da retirada compulsória cooperacional, né, que visa cooperar com outro estado e também, em certa medida, impedir a impunidade, né? Que tem o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial, por compromisso assumido pelo Brasil perante o organismo internacional, tem todo aí, né, um processo de cooperação internacional com relação à corrupção, né? Dentro do espectro também do direito penal, há vários acordos que a gente tem com agências como Interpol, inclusive, que já estabelecem, bom, ele é um procurado internacional, cometeu crime em determinado país, isso já pode aparecer no sistema, né, da própria Polícia Federal e você ter o impedimento à entrada. Ou que apresente documento de viagem ali com alguma dinâmica irregular, de acordo com a lei brasileira, né, algo concreto, né, com relação à documentação. Então, que não seja um documento que não seja válido no país, que esteja com prazo de validade vencido, esteja com rasura ou indício de falsificação, né? Tá? E que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido, cuja razão da viagem não seja condizente com o visto, ou seja, você começa a ter, aí eu acho que é mais interessante do que ficar fazendo só uma leitura pontual, né? Uma série de fundamentos concretos também com relação à documentação de viagem necessária, né? Existem irregularidades concretas, não é algo aberto, né? E genérico como ameaça à ordem pública, né, exercício de soberania do Estado, tá? Então, também no último inciso ali, que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal, tá? E ainda temos no parágrafo único o seguinte: ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política,
Ou seja, né, essa dinâmica da não criminalização, da não discriminação, que é a nova ratio, né, a nova racionalidade que se busca inaugurar com essa nova lei de imigração e que vai reger aí o chamado agora direito à mobilidade, que passa a ser um direito consagrado, né, pela legislação. E aí a gente tem um ponto muito importante, quando a gente começar então, já, né, porque essa pessoa já ingressou, e agora falar da retirada compulsória, tá? Então, antes da leitura das modalidades de retirada compulsória, começando com as administrativas, né, que seria repatriação, extradição, desculpa, deportação, expulsão, a gente vai falar justamente de um dos elementos importantes aí que vai reger a dinâmica da retirada compulsória, que é o artigo 47, que fala assim, ó, a repatriação, a deportação e a expulsão, que seriam essas formas de retirada compulsória reconhecidas como chamadas de administrativa, né, segundo o professor André e outros doutrinadores, serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Que já houve vários casos em que às vezes houve deportação para qualquer outro país, sabe? Inclusive estabelecendo uma dinâmica de insegurança, né? O possível deportado que tenha tido a sua repatriação determinada e tal, tá? E o artigo 48 ainda menciona, nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla defesa e o devido processo legal. Né? Então tem todo um espectro de direitos aí que são consagrados a esse possível deportado ou expulso potencial, como a gente vai ver, tá? Então, começamos aí, né, dentro da saída compulsória administrativa, com o estudo da retirada compulsória da modalidade repatriação, tá? Então, o artigo 49 vai falar dessa questão da repatriação e vai dizer, ó, a repatriação consiste em medida administrativa, né? Por isso que a gente está falando aí da retirada compulsória administrativa, de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante e do visitante ou a quem o representa. E aí a gente começa a ter como ponto fundamental e que vai aparecer nos demais institutos também referentes à retirada compulsória, participação da Defensoria Pública da União, né? Porque aí a gente tem todo um amparo, né, que é dado a esse imigrante para que não haja, digamos, alguma injustiça e para que esse direito à mobilidade seja o preceito fundamental, que seja garantido e que só excepcionalmente, né, se não haja condições de ele se defender, justamente, ou ele ou ela, né, ou de suprir a suposta irregularidade reconhecida, que ele realmente sofra essa retirada compulsória, né? Então, há todo um amparo legal dado, inclusive pelo Instituto da Defensoria Pública da União, agora consagrado na nova legislação da Lei de Imigração, tá? Então, a gente tem no parágrafo 2º, então, do artigo 49, o seguinte, né? A Defensoria Pública da União será notificada preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4º deste artigo, ou quando a repatriação imediata não seja possível, tá? No parágrafo 4º, o que nós temos, tá? Limitações a essa repatriação. Não será aplicada medida de repatriação a pessoa em situação de refúgio ou de apatrídia, né? De fato ou de direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, já que ele estaria só, né? Ou a quem necessite de acolhimento, nem em qualquer caso medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Veja aí, né? Uma série de aspectos de proteção e excepcionalidade que a lei, né, obviamente, ainda atribui nessa dinâmica do exercício da soberania do Estado, do seu direito de aplicar, né, o mecanismo da repatriação. Ou seja, né, situação de refúgio ou apatrídia não pode.
menor de 18 anos também não poderia, né, desacompanhado ou separado da família, especialmente, né, salvo se essa medida for beneficiá-lo, podendo inclusive ajudar na sua reintegração, tá, ou acolhimento humanitário, tá? E também, né, você vai ser evitada sempre essa medida, eu acho que aí a gente pode interpretar isso aplicado em qualquer circunstância, se essa repatriação, essa medida de devolução for configurar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa, né? Então, os direitos humanos, a integridade, né, dessa pessoa, né, estão acima aí das próprias soberanias do Estado, desse suposto direito a retirá-lo. Ou seja, o que nós temos aqui agora é o direito à mobilidade em primeiro lugar e as prerrogativas humanitárias aplicadas, né, sobre a lógica da lei em primeiro lugar, tá? E aí a gente passa para a dinâmica da deportação, né? Que também seria uma retirada compulsória administrativa, segundo a classificação dos doutrinadores. Justamente, né? A deportação é essa medida administrativa também, que tem a competência aí da própria Polícia Federal de retirada do território daquele que se encontra em situação, né, documental irregular, tá? Situação migratória, né, que como a própria lei agora fala, né, irregular, tá? Então, ele tem que ser notificado. E é muito interessante que antes, né, a gente tem importante fazer esse paralelo com o então Estatuto do Estrangeiro. A deportação podia ocorrer, identificada a irregularidade, se retirava e acabou, né? Era um exercício de uso império do Estado. Agora, mais uma vez, é dada a possibilidade, né, desse, inclusive, imigrante, de regularizar a sua situação. Se uma das principais motivações, normalmente, da deportação se dá por uma circunstância, né, documental irregular, então agora a regra não é já a retirada dele ou dela, né, mas sim a tentativa até de suprir essa irregularidade. Então, mais uma vez, tem um prazo aí que tem que ser concedido, né, com a notificação da Defensoria Pública da União. Esse prazo não pode ser inferior a 60 dias, né, e ainda há uma série de exceções aqui atinentes a essa possibilidade de deportação, que a gente vê na lei. Então, a gente vê que o parágrafo 1º já logo estabelece, né, que a deportação será precedida de notificação pessoal, da qual constem expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, como eu falei, podendo ser prorrogado por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. Veja bem, né? Toda uma chance, uma possibilidade aí que é dada, tá? Então, vencido o prazo, sem que se regularize a situação migratória, aí sim a deportação poderá ser executada, tá? E o artigo 51 ressalva ainda, né? Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo, ou seja, você estabelece o recurso, suspende o prazo, né? Então, a gente tem toda uma dinâmica de proteção estabelecida, tá? A Defensoria Pública, no parágrafo 1º do artigo 51, se menciona então, né, que a Defensoria Pública da União deverá ser notificada preferencialmente por meio eletrônico para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. Mas ela deve ser diligente, né? Porque se ela foi notificada e não fez nada, ele vai poder ser deportado, ele ou ela, tá? E o artigo 52 ainda estabelece aí uma perspectiva para o apátrida, né? Dizendo, olha, em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente, no caso do Ministério da Justiça, porque existe essa dinâmica, né, de proteção específica daquele que não tem nacionalidade e pode ficar em risco, porque até para onde que ele vai, né? Porque a gente tem um compromisso de país de origem com relação à deportação, como a gente tinha lido no artigo 47. E esse apátrida, né, ele a princípio não tem nacionalidade, qual é o seu país de origem? Aonde ele ficará mais assim, protegido ou salvaguardado, né? Uma questão que deve ser de atenção aí do próprio Ministério da Justiça, tá? E aquela dinâmica que a gente havia falado, eu falei especialmente da turma da manhã, mas agora eu tenho a oportunidade de mencionar,
né, aqui para a turma da noite também, né, quem for assistir o vídeo, que é algo que vai estar presente na deportação também na expulsão. Ou seja, não se deve deportar, tá, autorizar a deportação quando essa deportação na prática for surtir os mesmos efeitos de uma extradição que já foi negada. Ou seja, tá? Se você, o Estado, né, recebeu um pedido de extradição direta àquela pessoa e por algum motivo, né, por não adequação aos requisitos de concessão de extradição previstos na lei brasileira, o Brasil não extraditou, por falta de vontade do presidente, né, do chefe de Estado e governo, né, no caso brasileiro, ou seja, se ele não extraditou, tá? E aí, com referência a essa própria pessoa, ou seja, e se essa deportação for surtir os mesmos efeitos, tá? Digamos, a pessoa teria sido, né, extraditada, teve um pedido, digamos, né? Vamos retomar, de extradição da Inglaterra, tá? Essa pessoa iria para a Inglaterra e o Brasil, por alguma questão, negou a extradição. Não pode deportar para a Inglaterra, que na verdade vai ter os mesmos efeitos de uma extradição que já foi negada. Seria uma fraude à extradição. Isso também, né, vai ser estabelecido aí no Instituto da Expulsão, tá? Então, no artigo 53, a gente tem o seguinte dispositivo, né? Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela legislação brasileira, tá bom? Isso vai ser uma lógica que vai estar presente tanto na deportação também quanto na expulsão. Na expulsão, a gente já tem, né, dentro de uma perspectiva ainda de retirada compulsória, uma dinâmica mais grave com relação à conduta desse imigrante, né? Então, né, diferente de uma mera irregularidade documental, tanto que a gente vai ter que ter uma sentença condenatória com relação a alguma conduta aí considerada grave, mas obviamente que essas condutas agora que ensejariam a extradição também sofrerão alteração. Porque, por exemplo, antes, no então Estatuto do Estrangeiro, a gente tinha assim, coisas aleatórias como vadiagem ou mendicância, né? Que seria até uma criminalização, muitas vezes, da própria pobreza ou da fragilidade, inclusive, de manutenção da pessoa no próprio território nacional em razão das limitações atinentes à própria legislação, né? Que eram concedidas a esse migrante. Então, ele era criminalizado e punido por instabilidade e insegurança que a própria legislação atribuía a ele, ou seja, não faria sentido. Então, isso não existe mais. Então, a gente vai ver que o espectro, né, aquilo que ensejaria também a expulsão, agora tem uma nova lógica que também segue essa linha mais da excepcionalidade, estabelecendo o direito, né, à mobilidade e à recepção e à permanência desse imigrante como o foco central da nova legislação, né, diferente do então Estatuto do Estrangeiro. Então, no caso da expulsão, o que acontece, né? Então, a expulsão, conforme a definição lá do artigo 54, né? Por isso que a gente tem aí ainda, né, essa medida, né, de retirada compulsória administrativa, consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado, né? Por isso que se poderia cercear a entrada daquele que não tem a permissão já concedida, que ainda está no prazo, né, de impedimento conferido pela expulsão, tá? Então, poderá ser causa a expulsão, a condenação com sentença transitada em julgado, olha só, isso é muito importante, ou seja, tendo percorrido todas as instâncias recursais, aí a gente tem uma condenação, né, final, relativa à prática de exemplificar. Mais uma vez, a dinâmica aí já reconhecida pelo aquilo que é da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, como um parâmetro, né, afinal, ou seja, crimes graves, né, gross violations, né, gravíssimos, não aleatoriamente segundo a vontade do Estado, ou seja, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, tá? Nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, tá?
Crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Ou seja, tudo bem, tem um crime doloso passível de pena privativa de liberdade, então a gente já tem um espectro aí de tempo de condenação maior, né, de gravidade maior. Mas mesmo assim, ainda vai ser considerado, não no caso daquelas gross violations, né, de jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mas nesse caso, um crime comum, doloso, né, passível de pena privativa de liberdade, mesmo assim vão ser ponderadas, né, a gravidade e a possibilidade de ressocialização em território nacional. Ou seja, será que precisa expulsar? Será que esse imigrante não pode cumprir a pena e depois passar por um processo de ressocialização aqui mesmo no território nacional, né? Então, são as dois incisos referentes ao artigo 54 importantes, que agora dão um contorno mais legal, menos arbitrário, né? E não, digamos assim, de discriminação às possibilidades de expulsão, tá? Então, no parágrafo 2º do artigo 54, nós temos o seguinte dispositivo: caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos de expulsão observados os dispostos nessa lei. Então, passa por uma atribuição de autorização de expulsão pelo Ministério da Justiça e depois o próprio presidente expede o decreto de expulsão que deve, né, mencionar todas essas dinâmicas, de prazo, né, de quando poderá ser conferido, né, deferido o novo reingresso. Então, isso é muito importante com relação à expulsão, tá? E o parágrafo 4º ainda fala que esse prazo, portanto, tá, ela deverá ser proporcional, né, o prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro do seu tempo. Entende? Então, tem todos os parâmetros aí, mais uma vez repetindo, né, que devem estabelecer o direito à mobilidade, né, e para não ser uma medida, como às vezes acontece no próprio Estados Unidos, né, de definitiva quase de impedimento ao reingresso dessa, né, que tenha sido objeto de expulsão, tá? E aí nós temos as exceções também, né? Não se procederá à expulsão quando? Artigo 55 agora da lei, né? A medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, ou seja, se, né, não podia nem extraditar, que dirá, né, expulsar, tá? O expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil sem discriminação alguma reconhecido judicial ou legalmente. Antes, o Estatuto do Estrangeiro estabelecia que essa união, né, que esse casamento tinha que já tinha que ter 5 anos, tá? A nova lei tirou o prazo, tá? O importante é que, né, tenha a união ou o casamento comprovado, não tem mais um prazo para ser comprovado e ser cumprido, tá? Para se desfrutar desse direito, como para se, né, proibir a expulsão, tá? Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país, e também for pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos. Então, né, ela tem mais de 70, já reside há mais de 10, considerados aí a gravidade e o fundamento da expulsão, tá? Então, nós temos né, uma dinâmica, mais uma vez, aí de proteção, né, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, que devem ser assegurados dentro desse processo judicial, né, inclusive quando se espera que essa sentença transite em julgado para poder se avaliar a necessidade da expulsão, né. Então, essa dinâmica toda, né, da ampla defesa e do contraditório estão assegurados também no artigo 58, referentes à expulsão, tá? Bom, então, essa dinâmica a gente já tem aí configurada, né, estabelecendo as diferenças com relação à expulsão anteriormente prevista no Estatuto do Estrangeiro. Agora, a gente vai falar... desculpa.
né? Das vedações, né? Que a gente já mencionou, mas a gente tem um capítulo, uma seção específica só com relação às vedações previstas aí a partir do artigo 61. Então a gente tem: não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. São vedações estruturais de grupos, né, de movimentos, para se evitar justamente criminalização e dinâmicas de discriminação étnicas também, né? Então isso é fundamental, tá? Não se pode fazer dinâmicas proibitivas de repatriação, de deportação, de expulsão de grupos migratórios ou grupos étnicos, tá? Entende-se por repatriação, deportação e expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa, tá? Então, sempre tem que se fazer a avaliação de cada pessoa com todo o auxílio e observação atinente ao papel da Defensoria Pública da União também, tá? O artigo 62, como vedação genérica também. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal. Perceberam? Então, uma vedação geral que deve ser objeto de escrutínio, né, com auxílio aí também da Defensoria Pública da União, que deve sempre tentar se valer desse argumento, né, que é fundamental para salvaguardar aí os direitos do repatriado, do deportado ou do expulso, tá? Aí, nós vamos passar para análise, tá, da extradição, tá? Passando toda essa parte referente à naturalização, que a gente já analisou, né, frente à lei. Vamos lá para o artigo 81, quando a gente tem a dinâmica da extradição. Bom, com relação à extradição, aí a gente tem essa né, retirada compulsória do tipo cooperacional, né, como está na classificação aí atribuída pelo professor, né, André de Carvalho Ramos. É interessante a gente falar por que é cooperação, justamente porque no caso da extradição, digamos, a pessoa, ela teria cometido um crime, né, é importante porque tem que ser crime até no Brasil também, né, em outro país e fugiu para o Brasil tentando ali, né, escapar de uma possível condenação. Tá? Então, o Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai cooperar com esse país, né, para que essa pessoa seja julgada. E também vai ter uma dinâmica, uma finalidade maior e sistêmica de evitar a impunidade, tá? Porque se também o Brasil não extraditar, ele não tendo competência para julgar, porque isso é muito importante, porque se ele tiver, ele não extradita, tá? Não tendo competência para julgar, essa pessoa pode ficar impune. Então, é uma medida de cooperação e também de possível combate à impunidade no âmbito internacional, tá? E aí nós temos como, então esses seriam os fundamentos. Requisitos para essa extradição, normalmente a gente tem um tratado internacional celebrado entre as partes, tá? Normalmente esse tratado não é uma carta, assim, em branco, né? Que admite, bom, em qualquer situação, o Brasil extraditaria uma pessoa para esse país, né? Quando ela estiver sendo acusada de um crime. Não, há os crimes específicos previstos no acordo de extradição entre os dois países, né, que permitiriam que o Brasil extraditasse, tá? Então, essa negociação é feita no âmbito do tratado, nos termos do tratado. Então, tem ali o espectro de condutas, de crimes, né, que estariam passíveis de extradição pelo país e que vão ser celebrados, que vai ser estabelecido, então, um acordo entre os estados nos termos, tá, do tratado. Né, vão estar ali consignados nos termos do tratado internacional. Ou um compromisso de reciprocidade, ou seja, se mesmo não havendo tratado, o país pode pedir extradição sob o compromisso da reciprocidade. Se o Brasil se comprometer na mesma situação, outro país também, né, conferir a extradição, tá? Então, isso é importante. Bom, no caso da extradição, a gente tem o papel aí do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, que ele pode analisar a procedência da extradição. É muito importante que a competência do STF, nesse caso, não diz respeito, digamos, ao mérito, né, do julgamento ali, da condenação, né, ou da análise da conduta lá, né, atribuída pelo país de origem, né, da jurisdição que está sendo invocada, que está pedindo a extradição. O Brasil simplesmente tem que analisar a legalidade conforme a legislação brasileira, ou seja, se aquela extradição seria permitida pela legislação brasileira,
E é o princípio da identidade também, que se menciona, né, na doutrina, ou seja, se aquela pessoa cuja extradição está sendo invocada, é realmente a pessoa que está no território brasileiro, entendeu? Então, o TSF deve entrar no mérito, tá, do caso em si, tá, que foi objeto de julgamento, enfim, no exterior, tá? Mas a última palavra, isso é muito importante, é sempre do chefe do Estado de governo, presidente da República, tá? E aí nós temos uma seguinte discussão. Bom, se o STF disser, ó, cabe extradição, mas a última palavra do presidente, o presidente vai, né, extraditar ou não. Se o STF disser, sob o preceito da legalidade, não cabe extradição, obviamente que não deve o presidente extraditar, porque aí ele está ferindo preceitos de legalidade, de direitos humanos, né? Que são regras impeditivas da extradição, tá? Essa é a dinâmica. Se o STF ver que dentro do preceito da legalidade cabe a extradição, aí, né, a gente tem ainda a possibilidade do presidente, da presidenta, né, decidir pela extradição ou não, né? Mas não é aconselhável, não deveria, né? Por exemplo, a lógica constitucional e da própria lei de imigração, o STF considerando ilegal essa extradição, mesmo assim, né, o presidente decidir pela extradição, tá? Isso aí, no caso, não é recomendado, tá? Então, a extradição, né, ela é uma medida de cooperação internacional, por isso que é essa retirada compulsória cooperacional, né, segundo a classificação doutrinária, tá? Isso está previsto no artigo 81, né, que a extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso, tá? A extradição, segundo o parágrafo 1º, será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim, tá? Aí nós temos uma série de restrições à extradição, previstas a partir do artigo 82, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Uma série. Por exemplo, o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Isso é muito importante, porque o Brasil não extradita brasileiro nato, tá? Ele, na verdade, pode, né, extraditar só naturalizado, se o naturalizado cometeu o crime anterior à sua naturalização ou o tráfico de drogas a qualquer tempo. Mas o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, tá? Ele pode ser entregue a Tribunal Penal Internacional, cuja jurisdição, né, o Brasil reconhece, tá? Lá previsto no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, tá bom? Esse reconhecimento da jurisdição do TPI, né? E a entrega, segundo toda a consolidação doutrinária também que está previsto no próprio Estatuto do Tribunal Penal Internacional, é diferente da extradição. A extradição, ela é, digamos, né, você envia para um outro país que vai exercer a sua jurisdição autônoma e unitária, isolada, tá? O exercício da sua própria soberania. Na entrega, você está entregando para julgamento de um tribunal cuja jurisdição você também integra, ou seja, que você ratificou o estatuto. Então, é como se você tivesse também diretamente, né, constituindo aquele exercício de jurisdição, exercendo também a sua jurisdição, entende? Então, ou seja, nós não extraditamos brasileiro nato, nós só extraditamos naturalizado se, né, a naturalização, se o pedido de extradição ocorreu, né, antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Mas nós entregamos para Tribunal Internacional, no caso, Tribunal Penal Internacional, tá, o brasileiro nato, tá? Além do naturalizado, obviamente, tá bom? E, então, isso é importante, até porque dentro da classificação da retirada compulsória cooperacional, também está prevista a entrega, né? O próprio professor André de Carvalho Ramos coloca dentre as modalidades de retirada compulsória cooperacional, não apenas a extradição, mas também a entrega. Percebendo que a entrega é diferente da extradição, porque você está entregando para uma jurisdição, né, de um tribunal internacional cuja jurisdição você reconheceu. Então, como se você compusesse também essa jurisdição, indiretamente estaria julgando, né?
Mas, percebam, o fato do Brasil não extraditar brasileiro nato não coloca numa situação de impunidade. Por quê? Existe uma exceção prevista no Código Penal, no artigo 7º, né, em que o Brasil estabelece uma exceção ao princípio da territorialidade, porque a princípio o Brasil só julga crimes que ocorreram no território nacional. Mas a gente tem dentro as exceções a possibilidade de mesmo crime não tendo sido cometido no território nacional, o Brasil reconhecer a jurisdição por ele ter sido cometido por brasileiro ou brasileira. Entendeu? Então, ele não vai extraditar, né, esse brasileiro ou brasileira nada, mas ele pode julgar. É igual aquela dinâmica muito interessante que está acontecendo agora em torno da mulher da casa abandonada lá, que é o podcast da Folha de São Paulo, né? Em que se discutiu isso. Ou seja, ela é brasileira nata, não teria extraditada para os Estados Unidos, né? Tendo o crime dela ter sido cometido lá. Mas ela poderia ter sido julgada no Brasil, tá? Sendo um crime sido reconhecido aqui, e toda uma série de dinâmicas, né? E uma discussão. Aí a gente só tem uma discussão sobre a prescrição, né? Se hoje o crime estaria prescrito ou não, mas eu ainda tenho discussões se crimes contra a humanidade, que é o caso das condições análogas à escravidão que ela, né, ao qual ela aplicou lá, teria sido condenada, se seria objeto de prescrição ou não, mas aí isso é uma outra discussão, direito penal internacional, que não nos cabe aqui, tá? Mas então, o que acontece? Mesmo não extraditando brasileiro nato, o Brasil poderia julgar, né? Por isso que tem essa restrição, né? O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato não pode ser extraditado. Aí o Brasil julga, porque é uma exceção ao critério da territorialidade estabelecido no artigo 7º do Código Penal, em que o Brasil admite o exercício da sua jurisdição, mesmo o crime não tendo sido cometido em território nacional, né, por se tratar, né, de quem cometeu o crime brasileiro ou brasileira, tá? Então, outra questão, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente, é essencial que seja considerado crime aqui também, tá? E aí, outros elementos também, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado, né? Isso eu falei. A pena também do crime, tá? Não pode ser inferior a 2 anos, segundo a lei brasileira. Antes era 1 ano, tá? Agora, né, na lei de imigração, o Estatuto do Estrangeiro estabelecia, né, 1 ano, e a gente tem agora a previsão de 2 anos. Por exemplo, crime político. Brasil também não extradita se for considerado crime político, até porque nós temos o compromisso estabelecido, inclusive, constitucionalmente, do asilo político, tá? Então, se o STF colocar lá que é crime político, né, a princípio, não deveria, que não caberia extradição, o Brasil não deveria extraditar. Tá? Então, constituir crime político ou de opinião, né? Como eu falei aqui também, a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do estado requerente, tá? O extraditante estiver respondendo a processo, já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato, mais uma vez, né? Essa dinâmica da questão do exercício da jurisdição brasileira como fundamental, aí o Brasil não extradita, tá? Então, nós temos uma série de elementos. E um elemento também importante é se o extraditando for beneficiário de refúgio, né? Mais uma vez, estabelecendo aí uma coordenação assim, com o Estatuto dos Refugiados, né? E com a dinâmica aí da Acnur, também nos colocando mais em consonância com o aspecto de proteção a esse migrante, a dinâmica do direito da mobilidade, como a gente já falou, sendo o espírito da nova lei, né? Então, se ele já estivesse beneficiando de refúgio e até de asilo territorial, não seria o caso da extradição, tá? E a gente tem toda uma série de dinâmicas referentes ao próprio Supremo Tribunal Federal, nos parágrafos seguintes, tá? E nós temos as condições da extradição também sendo estabelecidas, tá? E é muito importante também a gente observar que o Brasil vai estabelecer algumas regras com relação à extradição final, a esse envio, né?
Não vou falar entrega porque pode confundir com a dinâmica referente ao Tribunal Penal Internacional. Obviamente que ele não vai poder ser julgado por um tribunal de exceção, né, lá fora. Ele realmente vai ter que ser julgado pelos crimes que objeto do pedido de extradição para não ocorrer uma fraude à extradição, né, no Brasil. Ou seja, esse crime que eu gostaria realmente de condená-lo não é crime no Brasil, então eu vou lá e faço pedido baseado num outro crime que é sim crime no Brasil. E quando ele chega aqui ou ela, eu vou julgá-lo, condená-lo por um crime que não é crime no Brasil, percebe? A dinâmica também de conversão, né, de penas capitais, né, por penas privativas de liberdade de até 30 anos, com relação às regras brasileiras do direito penal. Então, o Brasil ainda vai estabelecer uma série de requisitos e compromissos que vão ter que ser assumidos pelo Estado que vai receber, né, esse extraditando, para que realmente esteja em conformidade com a legislação brasileira. Não entregue para o outro país, né, para não haver essa fraude. Outro país não tem tratado com o Brasil, aí o que tem tratado pede e depois entrega para o outro país, sabe? Uma série de requisitos que vocês vão poder analisar, que vão estar presentes na nova legislação. Tá bom, gente? Então, aqui a gente encerra essa análise sobre a perspectiva do impedimento, a entrada, as modalidades de saída, né, de retirada compulsória, seja administrativa e cooperacional, tá? E eu espero que vocês possam aí fazer uma boa revisão, né, e auxiliar o estudo de vocês com relação à nova lei de imigração baseada nessa aula, ok? Até mais!